Olá, paz do Senhor. É com grande alegria que estamos aqui mais uma vez para mais uma reflexão, nosso devocional. Hoje eu quero dar continuidade no vídeo passado, só para terminar essa passagem de Adão e Eva no jardim, onde eles comeram da fruta proibida, desobedecendo assim ao Senhor. Amém? Então nós vamos prosseguir aqui lendo a partir do verso 21 de Gênesis capítulo 3. Amém? E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnica de pele e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra, e que foram tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e a espada inflamada que andava ao redor para aguardar o caminho da árvore da vida. Amém? Então nós vemos aqui que Deus, ele lança fora Adão e Eva porque eles haviam desobedecido, e assim eles já não eram mais puros, mas eles estavam vivendo agora em pecado pela desobediência. E aqui o próprio Deus nos confirmou que, assim como ele, a partir daquele momento, Adão e Eva passou a conhecer o bem e o mal. E ele, então, os expulsou, pois disse: vamos retirá-lo daqui, porque ele pode tomar, erguer também a mão e comer do fruto da árvore da vida. Então nós vemos que ali tinha a árvore da morte, que era a proibida por Deus, que não poderia comer de hipótese nenhuma. Mas na Bíblia está escrito que era apenas aquela árvore que era proibida. Se porventura Adão e Eva estivessem comido da árvore da vida, eles não teriam pecado e eles viveriam eternamente. Por esse motivo que Deus os expulsou do jardim, porque eles já haviam desobedecido e comido do fruto proibido. Agora o Senhor os expulsou para que eles não venhassem estender também suas mãos e comer do fruto da árvore da vida, e assim viver eternamente. Agora imaginamos nós olhando para a humanidade desde os tempos de Adão até os nossos dias de hoje, o quanto a iniquidade avançou a ponto de Deus ter destruído o mundo com o dilúvio, ter destruído Sodoma e Gomorra, ter destruído a Torre de Babel e ter também destruído todos os primogênitos do Egito, quando Moisés foi tirar o povo de Deus da terra do Egito e levar para Canaã, que era a terra prometida por Deus. Agora pensamos o seguinte: imagine se Adão estivesse comido do fruto da árvore da vida, que iriam ter vida eterna. E todas essas pessoas que se tornaram tão mal sobre a face da terra ainda estivessem vivendo até hoje. Agora imaginamos como poderia estar o nosso mundo hoje. Um verdadeiro caos, pois não iria haver morte. Então, iria ter aqui uma
superlotação de pessoas e ainda convivendo pessoas do bem e pessoas também do mal. E quão infernal iria ser o mundo se ninguém morresse aqui na Terra, se ninguém passasse por esse processo de decomposição do nosso corpo terreno e vivêssemos eternamente. Isso iria ser um caos total. É necessário ter a perca do corpo para que o espírito possa ser voltado para Deus. Pois o Senhor mesmo diz quando fez Adão e Eva e quando ele os expulsou do jardim, ele afirmou que o corpo é feito do pó e ao pó retornará. E o espírito retorna para si. O nosso espírito é eterno. E importa que ele viva a eternidade. Não importa se no céu ou na terra. Por isso ele nos deu o livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio é que determina para onde nós queremos ir. Se eu quero alcançar uma vida eterna ao lado do Senhor, devemos ter uma vida de santificação, procurando nos santificar a cada dia que passa. Enquanto nós tiver o fôlego de vida que Deus nos deu, e nós estamos propício ao pecado e também estamos tendo chance de ter uma vida eterna com Deus. Amém? Agora nós vamos ver em João, capítulo 3, a partir do verso 5, onde Jesus disse assim: na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilheis de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então nós vemos aqui que Jesus está declarando que após Adão e Eva ter pecado, e sobre toda a lei que teve até os nossos dias, o que leva nós à salvação, a ter uma vida eterna com Deus hoje, é o nosso arrependimento, aceitando Jesus como nosso único e suficiente Salvador e passando pelas águas. Porque aqui Jesus afirma que ninguém... Jesus aqui diz: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, nós devemos sim aceitar Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Nós devemos passar pelo batismo, que é a passagem pelas águas, e sermos confirmados, selados pelo Espírito Santo, tornando assim o nosso corpo templo do Espírito de Deus. Esse mesmo Espírito que estava com Deus desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo. O próprio Espírito de Deus é Ele, junto com o Pai, com o Filho. Ambos juntos fizeram tudo o que existe neste mundo. E nós, para termos vida eterna, devemos também ser um nele. Como o próprio Cristo já nos diz: Pai, assim como eu sou um em ti, que eles também sejam um em mim, um em nós. Então quando nós aceitamos Jesus, passamos pelas águas e temos em nós o Espírito Santo de Deus, nós nos tornamos um em Deus. E esse um em Deus é que vai nos levar para uma vida eterna de grande labor.
de paz, amor, gozo, onde não haverá mais dor e nem lágrimas. Porque está escrito que lá todas as lágrimas serão secadas, serão cessadas. Lá vai ser só alegria e louvores, onde nós vamos bendizer o nome do Senhor. Então nós devemos procurar cada vez mais nos santificar na presença do Senhor e deixar que Deus haja em nossas vidas, para que assim nós sejamos não somente usados por Deus, mas que nós possamos ser aprovados por Ele. Porque assim está escrito, só herdarão o reino do céu, né? Aquele que for aprovado pelo Senhor. Jesus está em busca de verdadeiros adoradores. Ele está à procura de verdadeiros adoradores. Então, nessa palavra, nós podemos ter a certeza que poucos serão escolhidos. Porque se fosse muito, Jesus não estaria à procura de verdadeiros adoradores. Então, vamos cada vez mais buscar ao Senhor e estarmos propícios ao Espírito Santo para que Ele nos conduza em caminho da vida eterna. Porque a árvore do mal está aí ao nosso olhar. Ele traz prazer para a nossa carne, para o nosso ego, para o nosso bem-estar material, para nos fazer ser bem visto pelas outras pessoas. Mas nós não devemos nos temer, porque Nicodemos, ele foi procurar Jesus à noite, à espreita da noite, porque ele não queria que ninguém visse que ele estava procurando a Jesus. Então nós não devemos temer, nós não devemos ter vergonha de procurar Cristo, de estar nos braços do Senhor, de aceitar Ele como nosso único e suficiente Salvador. Porque se nós nos envergonhar dele aqui na terra, no último dia, o Senhor também vai se envergonhar de nós. Amém? Aqui Jesus continua falando com Nicodemos, no verso 10, onde ele disse assim para Nicodemos: Tu és mestre de Israel e não sabe isso? Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho? Se vos falei de coisas terríveis e não creste, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Então nós vemos aqui que Jesus está afirmando para Nicodemos que tudo que ele falava ao público, a todos, as pessoas naquela época, Jesus estava falando de coisas terríveis. Porque se ele falasse das coisas celestes para eles, ainda ia soar muito mais como abominação. Então nós vemos que a incredulidade é tão grande que quem está na carne só entende o que é falado na carne. E quem está no Senhor compreende as coisas que vêm do Espírito. Por isso, para que alguém que ainda não aceitou a Jesus, ser passado a palavra e a mensagem do Senhor, ela tem que ser passada com traduções carnais, com traduções materiais, assim como Jesus fazia ao contar as suas parábolas, onde ele usava as coisas materiais do povo daquela época para mostrar como que era o seu reino, né? Então nós também devemos ter sabedoria e discernimento, pedir ao Senhor discernimento e sabedoria para que nós também possamos transmitir através do Espírito Santo, ser usado pelo Espírito Santo de Deus para transmitir a mensagem de Cristo para as pessoas de jeito que elas venham entender
de jeito que elas venham compreender. Amém? Seguindo aqui, Jesus disse assim: ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu, E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aqui Jesus disse para Nicodemos com todas as letras, mas aqui Jesus mostrou que ele estava falando com ele não espiritualmente, mas sim materialmente, para que ele viesse a compreender. Pois ele diz, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, lá naquela praga onde as cobras estavam matando o povo de Israel no deserto, Deus ordenou para que Moisés levantasse a serpente sobre uma vara bem alta, e todo aquele que olhasse para aquela vara, para aquela serpente sobre aquela haste, seria curada e não iria morrer. E ali Jesus declarou com essa fala dele a Nicodemo como iria ser a sua morte. E ele confirma, e para que todo aquele que nele crê no Filho do Homem, que esse sim irá ter vida eterna. No verso 16 do capítulo 3 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aqui Jesus está confirmando que todo aquele que nele crê tem vida eterna. Mas não é crer simplesmente, porque crer, acreditar, até Satanás acredita. Não há quem mais acredita em Deus, quem mais acredita em Cristo do que Satanás. Então nós devemos ter fé, esperança, nós devemos ser como Cristo aqui na terra. E nós devemos ser perseverante, permanecer firme até o fim, porque só aqueles que permanecer firme até o fim irá herdar a vida eterna e receber a coroa da vida. Porque Deus, no verso 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então aqui Jesus está confirmando que a presença dele aqui no mundo não era para condenar, mas era para salvar, mas era para trazer salvação. Porque assim como Adão, pela desobediência, caiu em pecado e foi expulso do jardim, aqui Jesus veio como homem, nascido de mulher, sujeito a todas as tentações da carne, para ter uma vida de santidade e obediência ao Senhor, e só assim a morte não teria poder sobre ele, porque a morte só tem poder sobre aquele que comete pecado. Como Jesus não pecou, então a morte não teve poder sobre ele, resgatando assim aquilo que Adão perdeu lá no jardim. Aqui Jesus veio, foi erguido na cruz, morreu para nos dar a libertação. Então ele veio para nos salvar, não para nos condenar. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito de Deus. Então, nós vemos aqui que todo aquele que não crê em Cristo, ele já está condenado.
porque ele é o Filho de Deus, unigênito, é o único do gênio de Deus, é o único que tem o gênio do Senhor, é Jesus. E ele veio e foi obediente até o fim, mesmo suando gotas de sangue, mesmo chorando sangue. Ele disse ao Senhor: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas se não for, que seja feita a tua e não a minha vontade. Então, naquele momento de angústia, que ele sabia como ele era Deus, ele sabia toda a dor, todo o sofrimento que ele iria passar. E a sua carne também era como a nossa carne. Então, ele sabia de tudo que ele ia passar. Por isso, ele diz ao Senhor: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas não faça a minha, mas que a sua vontade prevaleça. Então ele deixou para nós que, mesmo que nós estamos passando por momentos terríveis aqui na terra, nós devemos sim confiar no Senhor, porque Jesus já passou por tudo por nós. E não importa o que nós perecemos aqui na terra, porque ele mesmo disse: não temas, nesse mundo tereis aflição, mas eu venci. Então nós não devemos temer aquilo que pode matar o nosso corpo, mas nós devemos temer só o que pode matar a nossa vida eterna ao lado do Senhor. Amém? No verso 19 diz assim: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então aqui Jesus está afirmando que o não ser aceito pelo povo naquela época era porque eles eram maus. Eles eram maus e por isso eles não aceitavam Jesus, porque Jesus era luz, Jesus era puro, Jesus estava aqui na terra sujeito a tudo, mas ele não se contaminou com nada. É como a luz na escuridão. Quando a gente está no escuro, que de longe a gente olha e vê a luz, nós vemos que é um ponto de esperança para quem está vivendo em pecado. E outra coisa, quando estamos em pecado, que a luz nos confronta, é como nós estar já há um tempo na escuridão e alguém vem e acende ali uma lanterna e foca na gente. O intuito nosso é o quê? É fechar os olhos o mais rápido possível, porque a luz incomoda o nosso olhar. E assim é a mesma coisa quando estamos em pecado, quando estamos passando, quando estamos na mão de Satanás e ele está nos manipulando. Nós estamos na escuridão. E quando a luz vem ao nosso encontro, que é a palavra de Deus, que é a mensagem do Senhor, o nosso impulso é fechar os olhos, afastar, porque a luz incomoda, a luz machuca o nosso olhar. Amém? Então devemos nos pôr na presença do Senhor. Quando alguém dizer algo para nós, que nós sentir esse repugno das coisas do Senhor, nós devemos buscar nos pôr. Falar: Senhor, fulano me disse isso e isso, e eu tentei fechar meus olhos. Foi como se eu estivesse na escuridão e a luz viesse contra mim. Eu senti mal. Por isso, nós devemos pedir ao Espírito Santo: ó Espírito Santo, venha me admoestar, venha me dar discernimento e sabedoria, para que eu venha compreender a tua palavra conforme ela é e me libertar do pecado, para que eu possa ter uma vida eterna ao lado do Senhor. Aqui no verso 20 diz: porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as
suas obras não sejam reprovadas. Então, quando nós estamos em pecado, o nosso intuito é afastar de Deus, afastar do Senhor. Porque quando estamos na luz, tudo que nós estamos fazendo de mal, ela se torna visível. Não vamos colocar assim visível para as pessoas que estão ali próximo de nós, mas visíveis para nós mesmos. Porque o nosso maior inimigo é nós mesmos. Porque se nós não temos capacidade de assumir o que nós estamos fazendo como é errado e pedir perdão ao Senhor e se arrepender e se pôr nos pés do Senhor e procurar viver uma vida de santidade, esse pecado vai nos corroer por dentro, porque ele vai ficar escondido no nosso ser e atrapalhar a nossa vida para com Deus, se tornando a palavra que vem para nos libertar como uma afronta. Essa palavra vai vir até nós e nós vamos sentir afrontado por ela. E assim a gente vai cada vez mais se afastando de Deus e se afastando daquelas pessoas que estão ao lado do Senhor e estão com amor no coração tentando nos ajudar a voltar para o caminho do Senhor. Amém? No 21 diz assim: mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém? Então, que nós sejamos estes aqui, ó. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém? Que nossas obras sejam feitas em Deus, que nós não venhamos fazer nada que venha nos afastar do Senhor, que nós não venhamos fazer nada que venha trazer para nós vergonha, mas que as nossas obras sejam aprovadas por Deus, porque a obra sem a fé, ela é morta, mas as obras, ela tem como consequência a nossa fé, porque se temos fé, nós praticamos as obras conforme a vontade do Senhor, conforme o Espírito Santo de Deus vai nos encaminhando, nos mostrando, e ali nós vamos praticando, não para ser salvo, mas porque já somos salvos, já temos fé, já estamos em Cristo, e em Cristo nós praticamos as boas obras, porque assim está escrito, que no último dia Deus irá dizer: mostra-me as tuas mãos. Esse mostra-me as tuas mãos é o momento em que Ele vai olhar para nossas obras aqui na terra. Amém? Um beijão a todos. Fico muito feliz por você ter assistido esse vídeo até o final. E eu te peço que esteja encaminhando esse vídeo para mais alguém, para uma pessoa que você quer que esteja na presença do Senhor, e que essa mensagem pode alcançar mais vida. Se inscreva no meu canal, deixa aí o seu like, seu comentário, e que o Espírito Santo esteja te dando sabedoria e discernimento para que você possa ter uma vida com Deus e permanecer firme até o fim, para que o Senhor possa olhar para nossas mãos, para a sua mão, para a mão de nossos familiares e amigos, e vermos as obras que nós fizemos, não para ser salvo, mas porque já estávamos salvos em Cristo. Oremos. Ó Pai, nesse momento, ó Deus, eu agradeço, ó Deus, a Ti, ó Senhor, por ter me resgatado, ó Pai, do fundo do poço, e ter me levantado, me colocado de pé, Senhor. E eu te agradeço, ó Deus,
por estar comigo e me ajudando a cada dia permanecer na sua presença. Por mais difícil que estejam as coisas, ou que venhamos passar, Senhor, dai-nos sabedoria e discernimento, aumenta a nossa fé e a nossa esperança, para que nós, ó Senhor, possamos ter uma vida de santidade em Ti e permanecer firme até o fim, para a honra e glória do Seu nome. Eu peço, ó Deus, para cada um, ó Senhor, que está ouvindo esse vídeo nesse momento, Senhor. Derrama sobre eles, ó Pai, a Tua bênção, que as Suas misericórdias, ó Deus, que se renova a cada manhã, possa alcançar, ó Deus, a essas vidas, ó Senhor. Não sei, ó Deus, pelo que eles estão passando, Senhor, mas o Senhor conhece a cada coração, ó Pai. Por isso, ó Deus, eu lhe peço em nome de Jesus, que atenda, ó Deus, a necessidade de cada um, ó Pai. Não conforme ele deseja, ó Senhor, mas conforme, ó Deus, o que for o melhor para eles. Assim, ó Deus, como Jesus disse, conforme a sua vontade, mas que a sua vontade prevaleça, porque nós queremos, nós desejamos, Senhor, mas nós não sabemos, ó Pai, o que é melhor para nós. Só Tu sabes e conhece a nossa vida e o nosso final. Por isso, ó Deus, eu lhe peço em nome de Jesus. Peço, ó Deus, que esteja olhando, ó Deus, para a minha família, para os meus familiares, ó Senhor. Que eles, ó Pai, não venham, ó Deus, partir deste mundo, ó Pai, sem antes ter um encontro real contigo, ó Deus. Eu lhe peço em nome de Jesus. Eu peço, ó Deus, para todos, ó Pai, os meus vizinhos, para todos, ó Deus, todos os meus amigos, ó Senhor. Que a Tua bênção, a Tua graça, ó Deus, venha alcançar a cada um. Esteja, ó Deus, olhando por cada um. Para a honra e glória do Senhor, ó Pai, eu lhe peço, ó Deus, que cada um de nós, ó Deus, venhamos arrepender dos nossos pecados e pedirmos perdão, ó Deus, uns para com os outros. Ó Senhor, volta, ó Deus, o Teu olhar e o Teu ouvido para o nosso mundo, ó Deus, que estamos passando, ó Deus, por esse tempo de tanta aflição com essa pandemia, Senhor. Que nós, ó Pai, sejamos guiados por Ti, ó Deus, e que nós venhamos, ó Deus, compreender tudo o que está acontecendo. E que tudo isso, ó Deus, não venha nos afastar de Ti, ó Deus, mas nos tornar, ó Pai, cada vez mais fiéis e nos santificando, ó Senhor, a cada dia, ó Pai, em nome de Jesus. Ó Senhor, dai-nos sustento espiritual, nos fortaleça, ó Deus, para que nós não venhamos perecer, para que nós, ó Pai, não venhamos cair em tentação. Ó Deus, eu lhe peço em nome de Jesus, seja, ó Deus, com todos nós, seja, ó Deus, com os meus filhos, ó Senhor, para que eles, ó Pai, possam acreditar em Cristo e viver segundo a vontade do Espírito. Que o Espírito Santo possa os guiar, dando a eles sabedoria e discernimento. Peço a Deus por cada liderança espiritual, que eles, ó Senhor, venham, ó Deus, cada vez mais buscar o melhor de Ti, Senhor. E que eles, ó Pai, possam ser conduzidos pelo Teu Espírito em sabedoria e discernimento, ó Deus, para estar nos conduzindo, ó Pai, rumo à vida eterna, debaixo da Tua vontade, em nome de Jesus. Seja, ó Deus, com todas as lideranças, ó Pai, não só, ó Deus, do meu município, do meu estado, ó Deus, mas do mundo inteiro, ó Pai. Que eles, ó Deus, venham prosseguir, ó Deus, em suas administrações conforme a sua vontade, para que tudo, ó Deus, que está escrito, ó Pai, possa acontecer, ó Deus, no seu devido tempo. Por isso, ó Deus, eu lhe peço em nome de Jesus, derrama, ó Deus, sobre nós a Tua bênção e que nós, ó Senhor, possamos viver para Ti e por Ti nesse mundo, em nome de Jesus. Amém. Ó Senhor, eu lhe peço em nome de Jesus, sê, ó Pai, com todos. Dê, ó Deus, a cada um de nós discernimento, Senhor. Olha, ó Deus, por todas as famílias, ó Pai, que está vivendo em luto nesses dias de hoje. Que eles possam, Deus, compreender o quão grande e maravilhoso és Tu, ó Senhor.
e que possa buscar viver em Ti, em nome de Jesus. Amém. Que todos fiquem na paz do Senhor e que as bênçãos do Senhor acompanhem cada um de vocês por onde quer que vocês for, em nome de Jesus. Amém.